é que tudo em Davi aconteceu de forma exagerada. Davi nunca foi nada normal nem nada natural. Se era para pecar, pecava direitinho, né? Se era para abençoar alguma pessoa, ele abençoava de uma forma assim tremenda. Para honrar uma pessoa, então, nem se fala. Davi foi o que mais honrou, Davi foi o que mais pecou, Davi foi o que mais lutou, Davi foi o que mais ganhou lutas, Davi foi o que mais matou também, pessoalmente. Tudo para ele é exagerado. As histórias de amor dele eram uma paixão assim, avassaladora, que levava amigos e pessoas leais a ele à morte. Então, Davi é uma figura tão maravilhosa, tão boa de se falar. E no final de tudo, era interessante que tudo dele, quando tudo dava errado, ele tinha um coração também e era o que mais se voltou para Deus. O coração mais entregou a Deus, não é, pastor? Então, Deus falava assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Que coisa maravilhosa. Então, para falar de Davi, a gente fica emocionado até de falar nessas coisas, né? Porque é tanta coisa boa e a gente vai, ao longo do debate, vai discutir isso aqui. Tanta coisa maravilhosa para falar de Davi, né? Muito bem. Pastor Manuel, assim, tem uns contrastes assim na vida de Davi, porque a história mostra, né, tanto o ocorrido, né, do seu adultério ali, a forma do assassinato de Urias, né, da morte de Urias, que era o esposo da mulher com a qual ele acabou ali cometendo o ato ilícito. Tem também a questão da sua casa e ao mesmo tempo as escrituras dizem que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então muita gente também fica sem entender esse contraste. Por que essa figura aparece assim e tem tanta importância, pastor Manuel? Assim, a fama, né, do rei Davi se dá pelos feitos dele, né? Pelas conquistas, né, por tudo que ele representou como rei para Israel, né? Então ele foi abençoado nesse sentido porque conseguiu dar visibilidade, conseguiu feitos importantes, né, na história política ali de Israel, e era uma pessoa carismática no sentido de que o povo o amava, né? As pessoas gostavam de Davi. E ele marca, né, na história da monarquia de Israel, e ele fica como o grande ícone, né? Quando se fala em rei de Israel, se fala logo em Davi, o maior, o principal dos reis de Israel. Ninguém se igualou a ele. Mas também é pelo fato da questão da comunhão dele com Deus, do relacionamento, né, bem especial dele com Deus. Eu vejo hoje muita gente falando mal da pessoa de Davi, né? Como é que uma pessoa que adulterou, uma pessoa que planejou um assassinato, né? Assim, num sentido de desprezar a figura do rei Davi. Mas como é que a gente pode esconder o fato que foi o próprio Deus que disse que ele era um homem segundo o seu coração? Né? Então, não podemos jogar para debaixo do tapete essas palavras que foram ditas pelo próprio Deus em relação a Davi. Aparentemente há uma contradição nisso daí, mas é a coisa mais natural que nós vamos encontrar dentro da Bíblia, né? Os grandes homens de Deus foram pecadores, ninguém foi perfeito, ninguém foi santo ali no sentido de não ter errado, né, de ter conservado uma vida plenamente reta. Não, todos os heróis bíblicos que nós vamos encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras, cada um teve, ao seu modo, problemas, né? Isso demonstra o quê? Que Deus lida com seres humanos, fracos, propensos ao erro, pecadores. E Davi não foge a essa regra. A grande diferença que a Bíblia vai mostrar nos pecados de Davi é para comparar com o que aconteceu, por exemplo, com Saul, né? A disposição de Davi em, errando, se arrepender e buscar o perdão de Deus. Enquanto que Saul era um homem extremamente orgulhoso, que quando confrontado em relação aos seus pecados, sempre jogava a culpa nos outros, terceirizava a responsabilidade, não tinha um arrependimento genuíno, o seu relacionamento com Deus não era lá essas coisas. E já Davi é completamente diferente, né? Davi, quando é confrontado
agora fugiu o nome do profeta, Natan. por Natan, pelo que ele havia adulterado e matado a esposa, matado o esposo, né, de Batseba, Davi prontamente se arrepende. As palavras dele não foi, não, foi culpa de Batseba, não, foi culpa de fulano, não, foi o povo. Não, ele simplesmente disse, pequei, e pequei contra o Senhor. Né, demonstrando profundo arrependimento que vai ser expresso nas palavras do Salmo 51. Né? Então, Davi era um homem como qualquer outro, com os seus defeitos, com as suas limitações, era um pecador, mas um homem profundamente devotado ao Deus a quem ele servia, profundamente conhecedor, né, do seu Deus, mas isso não o impediu de pecar. Né? Então, a vida de Davi nos ensina isso. Né? Nós somos humanos, nós estamos propensos a cair, nós estamos propensos a errar. A diferença está no que se passa no seu coração. O coração de Davi era um coração voltado para Deus. No momento do seu pecado, ele percebe, ele assume a sua responsabilidade e ele busca o perdão de Deus. Né? Então, não há, ao meu ver, incompatibilidade no que diz respeito a quem era Davi, o que ele fez da sua vida e o fato de Deus reconhecê-lo como um homem segundo o seu coração. Homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos, são homens pecadores, que erram, que pecam, mas são homens e mulheres que, errando, pecando, tendo consciência das suas limitações, buscam prontamente o perdão de Deus, arrependendo-se do que havia feito. Muito bem. O pastor Val, tem uma ligação do rei Davi direta com Jesus Cristo. Né? Havia uma profecia que ele viria da descendência de Davi. Né? Bom, e você vai encontrar ali no Novo Testamento, Mateus, já no primeiro versículo, dizendo que Jesus é filho de Davi. Né? A própria palavra também do anjo já coloca José também, né? Como descendente, filho de Davi ali também. Tem outros textos também, por exemplo, quando o cego clama por Jesus, filho de Davi, no meio da multidão, ele diz, filho de Davi. Tende compaixão de mim. E ali Jesus para, como se aquilo ali fosse uma declaração importante. Né? E Jesus para e diz, alguém aqui me reconheceu. Né? Então, assim, é interessante essa conexão, né, pastor Val? É porque, na verdade, quando você vê essa conexão de Jesus com Davi no Novo Testamento, essa ligação, e realmente, né, essa relação parental, né, Davi é um dos avós de Jesus Cristo, né, para mostrar exatamente a humanidade de Jesus Cristo. Agora ele já não é mais ali entre o povo, ele é 100% Deus e 100% homem, então mostra a humanidade dele. E também confronta os judeus, sacerdotes, fariseus, etc., os fariseus, né, religiosos, com relação ao que eles entendiam como um rei sempre eterno. O que eles entendiam, né? Que o rei viria de uma linhagem de Davi, mas que viria de uma linhagem nobre, que seria um homem nobre, cheio de requinte. Um rei para eles é o rei que anda de cavalo branco, o rei que domina, o rei que, né, que veio de uma identidade de Davi. Eles imaginavam de outra linhagem. Eles não podiam imaginar que o rei viria de um filho de um carpinteiro, né? Maria, daqueles lugares tão sujos e fedidos, dominado pelo Império Romano, Nazaré, Judéia, Galiléia, misericórdia, lugar de pescadores, lugar de gente pobre, e agora surge um deles lá dizendo que veio da parte de Deus, que governará sobre todos. Então eles não aceitavam. E quando eles fazem essa linhagem, quando Mateus, lá no capítulo 1, ele apresenta Jesus para a humanidade, agora de uma forma escrita, né, e relata isso, e fala da genealogia de Jesus, aí você, para desconstruir todo aquele sentimento e toda aquela postura que os sacerdotes tinham de quem era Jesus Cristo, ele coloca lá, literalmente, toda
a genealogia, todos os pais de Jesus. E aí ele vai passar, é interessante isso, quando fala de Davi no Novo Testamento, de Jesus no Novo Testamento, que quando ele está relatando de onde veio Jesus Cristo, ele fala de 5 mulheres. A última que ele fala é de Maria. E Maria, você sabe que não teve, era uma moça virgem, etc. Foi a única boazinha ali. Mas na relação com Davi, ele coloca nessa genealogia Batseba. Quem era Batseba? Foi a que adulterou com Davi. E o marido Urias estava na guerra e Davi faz o que fez. Depois coloca a avó dele, a Ruth, uma das vó. Depois, mais atrás, me coloca Raabe, uma prostituta cananeia de Jericó, como vó de Davi. Meu querido, aquilo para os judeus, aquilo era como dar uma espada no coração deles, para os fariseus, né? E mais atrás coloca Tamar de Judá, lá em Gênesis 38. E essa promessa foi em Gênesis 49, quando Judá dá a bênção aos seus filhos. E aí fala que quando Jacó dá a bênção, Israel dá a bênção aos seus filhos, em Gênesis 49, e diz que dali saía, de Judá, dos judeus, sairia um que governaria eternamente. O governo dele não teria fim. E aí você vê Davi, judeu, Davi, né? E aí você também vê dos filhos de Judá toda essa questão. Então, essa ligação e essa relação, quando fala isso, ele fala de uma forma humana. Jesus estava ali como um homem, sem pecado, mas homem que venceu o pecado, e mostra isso. E é interessante essa conexão, porque se tudo que Adão pecou, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão veio tirar o pecado. E entre o primeiro Adão e o segundo Adão, o primeiro cheio de pecado e o segundo sem pecado nenhum, tem a figura de Davi, que realmente era isso. Um homem pecador, como o pastor Manuel colocou aqui, cheio de defeitos, e a Bíblia deixa isso bem claro. E corroborando com o pastor Manuel, o que eu acho mais interessante da Bíblia é que os grandes heróis deles, os nossos grandes heróis bíblicos, eles são revelados toda a fragilidade emocional, sentimental, relacional com Deus. Tudo é colocado ali para colocar assim, esse cara aqui, ó, fez isso, não esconde pecado de ninguém, diferente das outras biografias. E quando se fala no rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e os poemas de Davi, o salmo de Davi, gente, quando Davi estava no campo, ungido por Samuel, ele fala, unge minha cabeça com óleo. E ele fala, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos eram os de casa, não eram os inimigos filisteus, eram os da casa, sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, no meio do pasto, ele cuidando de ovelha. Então Davi tem essa literatura, mas esse coração totalmente entregue a Deus e o corpo totalmente entregue ao pecado, as coisas. Isso mostra exatamente, quando Deus fala isso, mostra a essência do homem. Deus quer que o homem... que ele não seja, o homem não vai ser perfeito por causa do pecado que entrou na humanidade, mas que o coração seja arrependido de verdade. Saul, ele pecou muito menos que Davi na história dele. A biografia de Saul é muito menos pecadora, muito menos ruim do que a de Davi. Agora, veja o tamanho dos pecados, né? Relativizar o pecado. Não, Senhor, não tinha sacerdote aqui, eu sacrifiquei mesmo. Não, olha, o rei está vivo aí, porque na verdade não convém a gente ter uma amizade boa, relacional, sentar na mesa com esse rei inimigo aí, e as vaquinhas que eu não matei aqui é pra gente fazer um churrasco, comemorar. O que tem? Não tem nada, Samuel, não tem nada a ver isso. E Davi não, Davi realmente cumpria. Davi é uma pessoa que se a gente olhar direitinho, se a gente estudar 10% da história de Davi, a gente se apaixona pela essa biografia maravilhosa por causa desse contraste entre o pecado e o arrependimento, né? E o arrependimento sempre vence o pecado, mas fica as marcas. Os filhos de Davi foi assim, apaga, né? Que Deus, do pecado dele, foi literalmente os filhos dele, que não vou falar mais na frente sobre isso. É muita coisa para falar aí, gente. Muito bem. O pastor Manuel, na verdade é o seguinte... Quando tem um episódio que Davi tem a oportunidade de matar Saul, e ele lhe poupa a vida. Qual foi o princípio que ele lançou mão ali? Por quê? Porque ficaram questionando, o cidadão persegue ele e ele agora tem a oportunidade de matar e não faz. Temor a Deus,
né? Não tem outra explicação ali senão essa. Davi, ele respeitava imensamente a pessoa do Senhor, né? Então, quem foi que colocou Saul como rei? Foi Deus. Então, se era para retirá-lo ali do trono, que Deus o retirasse. Então, Davi, ali ele estava respeitando a pessoa do rei que foi colocado pelo próprio Deus. Então isso demonstra o grau de intimidade de Davi com o seu Deus, né? Então, não há outra explicação a não ser essa, né? Um homem, naturalmente, iria acabar com seu inimigo. O camarada está tentando tirar a sua própria vida. Você vai poupá-lo? Né? Então, na perspectiva humana, nada mais natural do que você primeiro acabar com seu inimigo, né? Entre ele e eu, que vai ele. Né? Essa é a perspectiva natural. Humana, né? Mas Davi ali, ele está pensando em quem? Em Deus. Né? Em Deus. Então, se foi Deus quem colocou Saul no trono, Deus que o tirasse. E não ele. Né? Ele não iria sujar as suas mãos com aquele sangue, porque se ele o fizesse, ele estaria destratando o próprio Deus, desrespeitando, não é, a soberania de Deus. Agora ele evoca que Deus faça justiça, né? Isso, exatamente. E é justamente o que Jesus ensina, cara. Exato. No Novo Testamento. Acho que é Tiago que diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Sim. Não é? Então a gente entrega a Deus, Deus que resolva a situação. Não é? Então, naquele momento ali, o que se passa na cabeça de Davi é simplesmente isso. Olha, ele é o rei, foi posto ali por quem? Por Deus. Então, quem sou eu para matar o rei que foi posto por Deus nesse lugar? Então, Deus que resolva, Deus que tire. Então, a ação deveria partir de Deus. Né? Eu sempre fico lembrando do fato de que foram praticamente 20 anos entre a unção de Davi como rei até ele assumir o trono. 20 anos. E Davi esperou esses 20 anos o tempo de Deus. E já ungido, né, pastor? Isso, ele já era ungido por Deus como rei. Mas existia Saul. Então quem é que vai resolver? Davi? Ele disse, não. Eu não vou tocar no ungido do Senhor nesse sentido, né? Não, foi Deus quem colocou o rei ali naquele lugar. Quem sou eu para tirá-lo? Então, que tire quem o colocou. Então, Davi ali, ele está, mais uma vez, dando a sua demonstração do respeito, do temor que ele sentia para com Deus. Então, era uma ação que dependia de Deus. A justiça deveria ser feita por quem? Por Deus, e não pelo próprio Davi. Muito bem, nós vamos ao intervalo, 11 horas e 33 minutos. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso debate Melodia desta quinta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Congresso de Líderes e Pastores da Igreja ADSA Brasil. Tema: Conhecendo Minha Identidade. Local: Caminho 26, número 50, Chácaras Morumbi, Vitória da Conquista. Dias 12 e 13 de outubro. Ministrantes: Pastor Galdino Júnior, de São Paulo, Pastor Danilo Santos, de São Paulo, Pastor Juan Fernandes, dos Estados Unidos, Pastor Fábio Filho, de São Paulo. Louvor: Maurícia Franco, Jefferson Victor, Ministério ADSA 3 e Ministério Quero Mais. Inscrição R$120. Almoço, café e jantar incluso. Contato WhatsApp 77 981 16 84 25. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar refinado Vida 1 kg 3,79. Arroz branco Emoções tipo 1 kg 5,69. Feijão carioca Vida Cores 1 kg 5,89. Ofertas válidas até 13 de outubro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Tá
Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram, @SKTrufas. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira: chocolate Hershey's mais 102 gramas ao leite, R$2,99. Macarrão espagueto comum 400 gramas, R$1,68. Flocão de milho flocão 400 gramas, 98 centavos. Feijão carioca baiano 1 kg, tipo 2, R$3,78. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 15 de outubro. Economarte. Estamos de volta, 11 horas mais 38 minutos. Hoje um debate biográfico aqui. Estamos falando sobre a vida de Davi, a história, né, o legado, enfim, os problemas também que ele teve durante a sua vida, também na sua família, enfim. O pastor Val, seguramente Davi, ele está entre os maiores reis de Israel, se não o maior da história, né? O maior da história. Considerado. Isso. No Velho Testamento ele é o maior. Claro que depois disso só Jesus Cristo, né? Isso aí, acho que até o próprio fato do Messias ter vindo da linhagem de Davi, né, já mostra o diferencial dele. A grandeza dele. Mas para os judeus não veio, né? Não veio ainda, mas virá. Mas virá, o Messias virá da casa de Davi. Agora, assim, o que fez Davi, assim, ter, de fato, esse rótulo aí seguramente o maior rei, assim, da história de Israel? Porque, assim, se você for olhar em termos de riquezas, talvez Salomão tenha... Salomão foi mais rico e mais sábio do que Davi. Mas deve ter alguns feitos que caracterizam isso, né? É o maior porque, assim, Davi aparece no cenário no momento em que Israel vivia em guerra, né? Então, todo Israel tinha que se defender mesmo ali, era difícil, porque os inimigos eram poderosíssimos ali, né? E gente... sabe? Então, e principalmente os filisteus. Os filisteus eram um povo muito forte, forjava ferramenta de guerra, um povo acostumado com muita guerra, e eles oprimiam o povo de Israel. E a gente vê no passado, né, desde do 1200 a.C. até os dias de Davi, sempre os confrontos e com derrotas terríveis e trágicas dos judeus, dos israelitas, através dos filisteus, né? E em alguns momentos Deus levanta, como por exemplo nos dias de Sansão, levanta meu povo esse povo está acabando, né? E aí vai na casa de Manoá, o anjo, dizendo que ele teria um filho que seria forte, um nazireu, que venceria os filisteus. E a gente sabe no final, porque as escolhas de Sansão, o que aconteceu, né, tanto com os filisteus como o povo de Israel. Então não houve essa proteção. O projeto de Deus é bom, foi sempre em função dos seus filhos, né? E sempre foi assim. Então aquele povo era escolhido de Deus. E ali levanta-se Saul, e Saul também não teve êxito por causa de tudo que nós falamos, pelo orgulho, né, pela relativização das coisas sagradas de Deus em função do reino. Ele quis usurpar
do sacerdócio, sendo ele rei, e aí isso causou também grandes problemas para Saul, não reconhecer onde errava, e aí Deus levanta, então, Davi, porque quando Deus levanta um homem, ele já conhece o coração do homem e a inteireza desse coração. Então, não deu certo com um homem que era bonito aos olhos das pessoas. Saul tinha uma postura de um rei, né? Aquele cara bonitão. Saul era forte também, guerreiro, sabe? Então, Saul tinha aquele jeitão de rei e que foi também escolhido pelo povo, não foi escolhido por Deus. Só que Deus escolheu Davi. Então, o que Deus tinha para aquele povo era Davi. Quando Davi sucede Saul, depois de alguns anos, e só sucede depois que ele morre, que ele se suicida na guerra contra os filisteus, já com a batalha perdida, o que acontece? E Davi levanta um rei que consegue vencer os filisteus, mas era um rei que tinha ousadia, e porque a ousadia de Davi toda é porque ele confiava em Deus. A certeza da vitória que ele tinha contra os seus inimigos, é por isso que ele é um rei muito importante. Contra os inimigos, nações poderosas, contra impérios, era porque ele não cria na força dele, sim na força de Deus. Exemplo claro é quando ele, ainda jovem, teve um encontro com Golias, né? Ele fala que é em nome do Senhor que ele está ali. A vontade, a interesse e a pureza do coração de Davi era sempre buscar, antes de mais nada, as coisas de Deus. Estar sempre com o coração dele entregue a Deus, voltado a Deus, se humilhar na presença de Deus. Davi, ele torna-se esse grande rei, porque é um rei que não tinha problema nenhum para ele se mostrar nudez do seu pecado na frente dos seus servos, da sua casa, rasgar suas vestes, se cobrir de cinza, sabe? E mostrar ali que ele era o mais humilde de todos os homens diante daquele que pode todas as coisas. Ele tinha essa certeza. Então ele aparecia no cenário com esse rei puro de coração. Davi cometeu um erro também muito grave quando ele escolheu, por exemplo, naquele episódio de buscar a arca na casa de Abinadab, que já tinha 20 anos lá que a arca da aliança estava lá, dos dias de Elias. O Elias, o que ele faz? Ele consulta, 1 Crônicas 13, consulta os sábios e as pessoas, e os inteligentes e as pessoas nobres da sua casa. Eu estou aqui pensando, gente, eu acho bom a gente ir lá buscar na casa de Abinadab a Arca da Aliança, sabe? Ele não consulta a Deus. E aí ele, não, inclusive, eu vou preparar um carro de boi aqui, muito bem preparado, enfeitar. Tipo assim, hoje seria um papamóvel, né? Para trazer a Arca do Conselho da Aliança. Ele comete um erro, ele não consulta a Deus, ele consulta os homens. Ele vai lá, ele faz tudo errado, né? E aí ele bota essa arca, Davi bota essa arca nesse carro de boi. Os filhos de Abinadab, que tinha intimidade com aquela arca, e também os sacerdotes não entendiam que no início, lá em 1300 anos antes de Cristo, aquela arca era para ser carregada no lombo do sacerdote, carrega no carro de boi, e veio a tragédia para aquele povo. E quando chega no meio do caminho, apenas o filho de Abinadab toca na arca e morre. O homem é cortado no meio, a arca vai parar na casa de Obed-Edom. Então, quem foi responsável por tudo aquilo? De um homem morrer ali no meio, levando, fazendo... Foi Davi. Por quê? Porque em um momento qualquer ele errou. Então, esses erros de Davi, quando ele sempre entregava a Deus. E o que ele faz? Ele se recolhe, volta para Israel, consulta agora a Deus, consulta agora os sacerdotes, depois 3 meses depois vai na casa de Obed-Edom e traz a arca como devia trazer. Né? Então, todas essas histórias de Davi, porque ele foi o mais poderoso, é porque tudo que ele tinha, ele dizia que vinha da parte de Deus, não da parte do homem. Diferente de Saul, né? Que o orgulho, a prepotência, colocava sempre os méritos para ele e fazia as coisas do jeito dele, sem consultar Deus. Essa é a diferença. Muito bem. Meio que, assim, essa importância de Davi, pastor Manuel, meio que ele traz, assim, o poder novamente para Israel. Jerusalém ali, ela se torna a capital política, né? Também ali a residência real, centro religioso. E acho que isso são ícones, né? Que de fato acaba tornando Davi com essa importância. E aí também tem a questão da Arca da Aliança, né, que ele traz, né,
para Jerusalém, enfim. E mesmo o que aconteceu no seu adultério ali e tal, no próprio homicídio ali, de Urias, de fato não apaga, né? Não. Como é que a gente julga o reinado de alguém ou o governo de alguém? Normalmente é pelo legado, por aquilo que fica, né? Você analisa pelo que ele deixou para a posteridade. O que foi que Davi deixou para a posteridade? Do ponto de vista político, por exemplo, ele conseguiu tirar Israel do jugo fenício, né? Os filisteus ali, descendentes, ligados ali aos fenícios, um povo rico, poderoso, né? Forte do ponto de vista militar. E Davi conseguiu, né, fazer com que Israel se tornasse isento ou se libertasse daquele jugo e ainda mais conquistar áreas pertencentes aos fenícios, né, aos filisteus. Então, ele consolidou o reinado, né, o território de Israel. Outro ponto importante é esse que você citou, Jerusalém. Jerusalém vai se tornar a cidade símbolo de Israel. Quem foi que conquistou? Davi, né? Foi Davi que conquistou a cidade. Foi ele que fez com que a cidade se tornasse a capital do reino. Foi ele que fez que Jerusalém se tornasse o centro religioso, né, de Israel, que a arca estivesse lá, que o templo a Deus fosse construído ali. Ele começou a planejar. Né? Ele não construiu porque Deus não permitiu. Né? Seria o Salomão responsável pela construção do templo. Mas quem planejou tudo, quem pensou tudo foi Davi. Davi já deixou tudo muito bem encaminhado. Né? Então a casa de Deus estaria onde? Em Jerusalém. Quem foi que consolidou Jerusalém? Davi. Né? A força, o símbolo de Davi como um pastor de ovelhas que se tornou rei e se tornou o maior guerreiro de Israel. Então ele não era um homem fraco. Numa sociedade em que se via a força como um elemento que traria status a alguém, um guerreiro, não é? Davi, ele sai da posição de pastor das ovelhas do seu pai para se tornar guerreiro, um rei guerreiro. Então tudo isso aí no seu conjunto vai fazer com que Davi se torne o maior nome da monarquia de Israel. E para completar toda essa situação, Deus. Tudo isso que Davi fez foi por quê? Porque ele tinha uma comunhão especial com Deus. Ele era um rei segundo o coração de Deus. Ele era um homem, né, de comunhão com Deus. Né? Deus o abençoou de tal forma que ele conseguiu fazer tudo aquilo que Saul não conseguiu. Né? Então ele se torna um ícone. A tal ponto, essa questão especial dele com Deus, que Deus vai mostrar que o Messias viria da casa dele, seria descendente dele. Né? Então, nunca faltaria alguém da família de Davi para sentar no trono de Israel. E a consumação disso tudo seria com quem? Com o Messias. Né? Então, Davi se torna uma pessoa especial, um rei, né, diferenciado de todos os outros que viriam, né, a ocupar aquele lugar. Né? Então, tudo isso no seu conjunto, né, misturando tudo isso, você tem a figura de Davi, que se transforma numa espécie de mito, né, para a história bíblica. Então, e a questão do seu pecado não vai desmerecê-lo. Né? É mostrado, a Bíblia relata, e eu repito aqui, para mostrar, né, para comprovar que os grandes heróis que Deus levantou na história da salvação eram humanos, eram homens propensos ao erro, eram homens que podiam pecar. Né? Agora, o grande diferencial vai ser o quê? A presença de Deus na vida desse homem. Né? Então, não vai desmerecê-lo. Aí eu toco novamente nesse ponto. Né? Tenho visto pessoas questionando a figura de Davi. Né? Como é que um homem adúltero, assassino e tal, né, a gente pode tomá-lo como modelo? Se a gente for por esse caminho, não vai sobrar ninguém. Só resta Jesus. Todos os outros pecadores cometeram erros, caíram. Né? Se a gente for usar essa régua,
não tem ninguém que a gente possa tomar como exemplo nas páginas bíblicas. Davi não seria diácono hoje em nossas igrejas, né? Nem pastor. Davi não seria membro da igreja. Seria membro para assistir visitante. Talvez ali sentadinho no banco. E aí fala assim, aquele é um pecador, não coloca isso, não, ali não dá não dá não. De fato, Agora, eu quero pegar aqui esse momento assim muito singular para Davi, que é o decreto aí da consequência do seu pecado, né? Pastor Val, 2 Samuel 12, está escrito assim: portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti, tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Teve mesmo essa desgraça aí, pastor Val? O filho dele fez uma tenda no meio do pátio de Israel e usou todas as mulheres de Davi. Teve isso sim. E depois você vê o estupro, né, do filho do Amnon para uma das filhas dele. E a consequência de Absalão ter matado, né, esse filho, e depois a guerra entre rei Davi e Absalão, né, o filho dele. Então a espada nunca mais se apartou da casa do Davi. O filho dele até ficou hoje contra ele mesmo. Ficou contra ele, tirou ele do trono, ele teve que fugir da presença, foi para a região onde morava um homem chamado Barzilai, que deu cobertura a ele, e depois levantou-se, o filho dele se levantou para caçar ele, ele foi caçado pelo filho, literalmente, né? Numa guerra que ele não foi para essa guerra, pelos conselheiros pediram para que ele não fosse, né? Para não correr risco. Aí o pessoal dele, em estratégia de guerra, porque eram velhos, mas veteranos, e veterano sempre ganha. Aqui para nós, né, pastor? Né? A experiência ganha. E aí o pessoal saiu do palácio, foi atrás desses veteranos, e lá eles tiveram grande êxito, esses veteranos. Absalão saiu correndo da presença da presença desses guerreiros de Davi, e nessa de correr, ele pediu: não toque no meu filho, pelo amor de Deus, deixe meu filho vivo. E aí, no desespero, correndo dentro do mato, o cabelo engancha numa árvore e esse menino morre. E aí, manda Ahimaás dar notícia para Davi no meio da guerra: vai lá e avisa que o teu filho é morto. Né? Não, avisa um etíope, um corredor etíope, né, que estava no meio da guerra, avisar. Ahimaás toma a frente desse etíope, corre mais do que etíope para chegar a dar essa notícia ruim, que acaba com toda a emoção, a estrutura emocional, o coração de Davi. E aí a tragédia de Davi chorando pela morte do seu filho. E aí a Barzilai dizendo: olha, atravessa o rio, Davi. Se alegra, esse povo seu aí, esses guerreiros, te deu vitória, Davi. Não faça isso. Você tem que honrar esse povo que te deu essa vitória. Vai lá e assume o teu trono. E ele volta para casa. Então tudo isso houve. Houve o abuso das suas esposas, no meio de todo mundo, um escândalo, um escárnio para aquele momento. Então houve tudo isso na casa de Davi, né? Sabe? E tudo isso porque ele pecou, e a mão de Deus pesa. Agora é interessante também, é isso que eu acho tão legal na história de Davi, é porque nenhum pecado dele ficou sem consequência, nenhum pecado dele, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Nenhuma das lutas dele, nenhuma vez que ele foi confrontado, ele tentou fugir pela tangente também. Ele não fugiu pela tangente, ele assumiu: a picuinha é minha. O primeiro filho de Batseba morreu, gente. Ele pegou o filho daquela mulher que ele amava e morreu. Só o segundo, que veio, Salomão, que também governou, né, sobre Israel. Então, todas essas coisas que aconteceram de tragédia na vida de Davi, ele assumiu isso. A Bíblia mostra isso, por exemplo, porque a Bíblia tem um significado. E essa história, meus queridos ouvintes, e aqui para a nossa mesa, é para a nossa edificação. Tudo que Deus permitiu que essas coisas acontecessem lá no passado é para servir de, como o pastor Manuel botou aqui, de legado para a nossa edificação, para saber qual o caminho. De exemplo, né? De exemplo a nós nos dias de hoje. Muito bem. Pastor Manuel, vamos encerrar dizendo o seguinte. Claro, cometeu atrocidades, mas fez muita coisa boa. Acho que
eu fico pensando que um dos maiores legados de Davi é a sua capacidade de arrependimento. Isso. Porque eu acho que a grande luta de Deus com a gente é essa coisa do arrependimento, né? E assim, era um cara que poderia ter os seus erros, mas na hora que Deus falava, o cara se dobrava mesmo, e o coração, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Também o legado dos cerca de 74 salmos, né? Isso. Um músico, uma pessoa completa, né? Uma pessoa... Exato. Acho que o grande diferencial de Davi, e mais uma vez, né? Pegando aqui o que o texto bíblico quer nos mostrar, que é a comparação com Saul, com seu antecessor, era isso, né? O que ele fala no Salmo 51, né? Um coração contrito jamais rejeitarás. E ele tinha esse coração contrito, né? Então Davi era completamente diferente de Saul nesse quesito aí. Saul, um coração extremamente duro. Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração contrito. E Deus já havia falado isso para Samuel. Você vê como vê o homem, isso, né? eu vejo o coração. Isso lá na escolha, exatamente, né? Exatamente, né? Então Deus conhecia quem era Davi. Deus sabia que Davi era propenso a adulterar? Sabia. Deus conhecia o coração, né? Mas mesmo assim o grande diferencial é justamente esse ponto. Davi, quando ele peca, ele se arrepende genuinamente e ele busca o perdão de Deus, aceitando sobre si as consequências do seu pecado. Ele em nenhum momento vai reclamar de Deus, não é? Então Davi se torna uma pessoa tão especial que ele também, além de tudo, de um grande guerreiro, de um grande líder político, de um grande homem de Deus, ele era um poeta. E ele expressava toda a sua intimidade com Deus através dos poemas que ele compôs e que nós temos hoje no Salmo, no livro de Salmos, né? Então ele era um homem extremamente sensível à voz de Deus e que nos deixou também, além de tudo, esse legado bíblico, não é? Como nós podemos esquecer? Eu acho que não existe texto mais belo em toda a Bíblia do que o Salmo 23. Né? Não tem texto mais bonito e mais profundo do que aquele. E quem foi que escreveu esse salmo? Davi. Então Davi, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua autenticidade no relacionamento dele com Deus, ele nos deixou essa preciosidade. Se ele tivesse escrito somente esse daí, já teria valido a pena. É verdade. Né? Nenhum outro. Só o Salmo 23 já teria valido a pena. E tem uma coisa interessante quando o senhor fala que ele sabia que ia pecar, Deus sabia, e Davi também sabia que Deus sabia que ele ia pecar. Porque no Salmo 139, ele fala assim, antes que houvesse em mim palavras, sim, pois é, tu me sondas e me conheces. Isso. Né? Então, Deus ele nos dá valiosíssimas lições a respeito de quem ele é e de como deve ser o nosso relacionamento com ele através da vida de Davi. Não é? Eu fico pensando, a gente tem uma tendência tão grande de marcar as pessoas com os seus pecados, e Deus vai amar o filho de Davi, que seria fruto de um casamento que começou completamente errado com Batseba, que foi Salomão. E ele construiu o templo. E o texto bíblico vai dizer que Deus amou aquela criança. Né? Fruto de quê? De um casamento que começou completamente errado. Se fôssemos nós, teríamos dito, não serve para nada. É verdade. Né? Um casamento errado, que começou aí com adultério, em meio ao pecado, houve assassinato. Então é caso perdido. É caso perdido. Mas aí vem a graça de Deus e muda tudo, né? Muito bem, 11 horas e 59 minutos. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado pela colaboração, pastor Valverde, também o pastor Manuel. Obrigado a você do outro lado pelo carinho da audiência, a melodia. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando para o programa do Sindicato dos Rodoviários. Debate Melodia fica assim amanhã, sexta-feira, é 11 de outubro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.